Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este vídeo é um pouco para apresentar aqui a aparência, a nova aparência do meu escritório, do nosso estúdio, né, vamos dizer assim, né? Ganhou aqui mais. Dei uma rearrumada porque eu ganhei umas estantes novas, então eu pude distribuir melhor meus livros. E aí ganhou essa. Parece que ganhou mais espaço, mais amplidão, isso foi muito legal, assim. E aí foi uma semana um pouco de arrumações e com uma série de tarefas. Inclusive, finalmente eu consegui ir à missa. Quer dizer, eu sou uma pessoa que gosto muito de missa. Eu sou um católico que gosta de frequentar a missa, né? Gosta de frequentar os sacramentos e gosta de rezar. Né? E na verdade, fui à missa ontem, sábado, mas já porque a partir das 3 horas a missa de sábado já é a missa de domingo. Uma, uma, uma forma da igreja facilitar a vida daqueles que não podem ir aos domingos à missa. E eu me aproveito às vezes um pouco disso, porque é uma missa mais vazia e tal. E eu sempre eu gosto de igreja, eu gosto do templo, do modo geral, né? Assim, da ideia da contemplação, né? O templo tem algo de contemplar, quer dizer, as palavras, quer dizer, contemplação tem o templo embutido, né, dentro de si. Não sei nem se uma coisa mais de raiz mesmo, de origem, mas enfim, né? Porque é uma coisa que eu engraçado, eu acho que quer dizer, eu já me dava conta disso, mas acho que eu me dei conta, foi quase que um insight, né? Uh, a novidade do cristianismo é tão grande, e é disso que eu quero falar nesse vídeo e nos próximos. Quer dizer, e já venho falando disso, de certo modo, já venho falando disso há muito tempo, e de certo modo, essa é a razão de ser, sabe, de todo o meu esforço filosófico, né? Até desse canal, assim, é um pouco demonstrar isso, expor isso, né? A novidade do cristianismo como filosofia, né? Mas, enfim, essa novidade é uma novidade tão radical, né, que você precisa desses insights que só a, a, a contemplação e a introspecção são capazes de produzir. Né? Quer dizer, e no caso específico do cristianismo, e aí no caso mais específico do catolicismo, só mesmo eu acho que esse estar na igreja, estar no templo junto a Deus, né, comungando, né, percebendo a presença de Cristo ali no ato da comunhão, né, da Eucaristia. Isso é muito importante para te trazer uma série de até insights que são aplicáveis depois na argumentação filosófica. Claro que, evidentemente, quer dizer assim, não é essa a finalidade, né? Tá, quer dizer, sei lá, da mesma forma que tantos músicos foram inspirados, né, pela, pela, pela religião, né, enfim, pelos fatos e dogmas e sentimentos e ideias, né, suscitados pelo catolicismo, pelo cristianismo, também assim a filosofia. Quer dizer, quem tem, vamos dizer assim, uma inclinação para a filosofia, a exerce. Quem tem uma inclinação para a música, exerce, por aí vai, né? Sabe? Eu digo isso porque eu estava querendo trazer essa ideia, desenvolver essa ideia da novidade. E aí, quando é preciso, aí é complicado, quando eu digo a novidade do cristianismo, sim, mas depois, ao longo da história, essa novidade ela é preservada mais fielmente pela Igreja Católica Romana,
porque começam a haver uma série de embates, justamente, filosóficos, que vão até dividindo a igreja, não é? Vão até dividindo a igreja, mas a boa interpretação acaba sendo preservada pela igreja romana. Essa é a verdade. Sabe? Quer dizer, pelo menos assim eu a enxergo, e depois vocês vão entender por quê. Quer dizer, boa parte dessas heresias são heresias cristológicas. O que são heresias cristológicas são questionamentos sobre a natureza e a origem de Cristo. Né? Tornou-se um dogma, a Igreja Romana tornou um dogma a ideia da dupla natureza de Cristo. Cristo é ao mesmo tempo, Jesus Cristo é ao mesmo tempo homem, integralmente homem e integralmente Deus. Ele possui uma dupla natureza. Né? Ele é, de fato, Deus. Quer dizer, então, essa dupla natureza de Cristo está, vamos dizer assim, intimamente relacionada com a ideia de trindade, quer dizer assim, um Deus trino e uno, um Deus que se exerce em três pessoas, mas é em si mesmo um só. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer assim, o Filho é Jesus Cristo, homem e Deus. Né? Quer dizer, a profundidade e as consequências que qualquer mente inclinada à filosofia, à metafísica, quer dizer, à imaginação, inclusive, né? Que essa ideia provoca numa mente assim é até difícil de descrever, porque imagina, então, quer dizer, isso significa que a natureza humana participa da natureza divina. Só isso já é um assustador para o mundo, né? Como a gente o vive, ou como ele era vivido antes do advento. Né? Eu insisto sempre, qual é a boa nova? E, portanto, se a natureza humana faz parte da natureza divina, de algum modo, porque se Deus, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, né? Então, a natureza humana participa da natureza divina. Né? Isso implica que o corpo é bom, não há uma diferença ontológica entre o corpo e a alma, o espírito, ou como queiram, entende? Ou entre a matéria e entre o material e o imaterial, que era essa ideia, essa oposição, não é? Diferença, uma diferença substancial entre a matéria e o corpo, tudo bem, a gente tende a admitir, não é? Quer dizer assim, até por definição, se é material, não pode ser imaterial. Né? Mas o que toda a filosofia e as religiões e o pensamento antigo ou anterior ao cristianismo defendia, propunha e impunha era que o corpo e o espírito, o material e o imaterial se opunham, de tal modo que o bem era identificado com o espírito e o mal com a matéria. Então a matéria era má, o corpo era mau, né? Quer dizer assim, e o espírito estava aprisionado nesse corpo e todo o esforço era para libertá-lo desse corpo. Não é? Então, quer dizer assim, o corpo importava pouco. Não é? O corpo não era algo que se preservasse, não era algo que se dignificasse, não era algo que nos igualasse
de certo modo, não é? Enfim, então essa ideia, esse mundo projetava uma organização social, política, enfim, familiar. A convivência entre os homens era uma convivência verticalizada, onde, enfim, os homens não eram iguais, não havia essa igualdade entre os homens. A própria ideia de não havia a própria ideia de realidade como uma coisa material era algo meio degradante, algo tido como ilusório ou mesmo punitivo, né, pela ideia de reencarnação. Então, quer dizer assim, você trazia o que você era nesta vida era consequência de uma vida anterior que você não lembrava. Isso é muito louco, né? Quer dizer assim, então, quer dizer assim, era uma vida que ela já estava ali assim um pouco tocada pelo absurdo, não é? Quer dizer, e onde tudo que era, enfim, padecimento, etc., era merecido de alguma forma, né? Então, de certo modo, até se eu castigasse o meu escravo, por ele estar na condição de escravo, quanto mais ele sofresse, talvez fosse melhor para ele, né? Purgaria seu karma, sua vida anterior, né? Era uma sociedade inteiramente sustentada, fundada na escravidão, né? Que é uma coisa que nós esquecemos, né? Outro dia mesmo eu estou dizendo, eu acho, quer dizer, aí sou eu assim falando, eu tenho um lado também, como todos nós, um lado amargo, né? Às vezes eu digo, sabe, as pessoas babam, que lindo, uma pirâmide, das pirâmides, eu acho aquilo um horror, acho aquilo um monumento à nossa iniquidade, à nossa mesquinharia, porque quantos milhares de pessoas não trabalharam naquilo ali até morrer, exploradas dia após dia para construir aquilo que é aquilo. Aquilo nada mais é que o mausoléu de um único ser humano que achava que era divino. Então aquilo ali era para favorecer a transmigração da alma de um ser humano que se considerava divino. Então, para que aquilo acontecesse, milhares de pessoas anônimas foram sacrificadas ali trabalhando. Então aquilo é um horror. Aquilo, porra, eu acho aquilo o fim do mundo, rapaz, sabe? E é de certo modo disso que a gente começa a se livrar, né, com o advento, né, do cristianismo. Né? Quer dizer assim, acho que alguma coisa, os gregos, e aí quando a gente está falando de Grécia, eu acho que estamos falando aí, eu sempre gosto de dizer isso, sempre confiram as coisas que eu afirmo aqui. Eu não estou dizendo nada assim, de orelhada. Não acordei hoje com esse insight, não tive esse insight. Eu sou uma pessoa que li muito na minha vida, sou uma pessoa que tenho uma capacidade de ligar pontos, mas tão falível com todo mundo. Então, quer dizer, além do que, como eu sou dado a ideias até certo ponto originais, muito cuidado com ideias originais. Eu sempre digo isso. Sabe? Muito cuidado com isso. Então, tudo que eu digo aqui, cheque. Mas, por exemplo, quando a gente fala o mundo grego é essencialmente Atenas. E Atenas num determinado período. Né? Sim, houve outros e outros tantos e tal, mas tudo talvez até se perdesse, provavelmente, não fosse, sabe, Atenas, né? A Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, Platão. Aristóteles faz uma compilação dos filósofos anteriores, né? Que foi fundamental para a preservação desse pensamento, né? Enfim, quer dizer, é muito engraçado que, na verdade, isso que a gente chama de cultura ocidental, ela é
na verdade, é um cruzamento de duas impossibilidades, né? O cruzamento de Atenas, que podia ter acabado. Leiam sobre a guerra, né, entre Atenas e o Império Persa, quando, quer dizer, a Batalha de Maratona, leiam sobre a Batalha de Maratona. Ali é o primeiro grande milagre que vai, digamos, gestar a nossa cultura, porque, quer dizer assim, foi um ato de bravura impossível, né, quando o maior exército, talvez, do mundo, decidido a destruir Atenas, começa a desembarcar numa praia, numa pequena praia estreita, próxima a Atenas, e, contra todos os presságios, né, o bravo povo ateniense resolve que, em vez de esperar ser massacrado, era muito melhor ir para cima dos caras e vamos ver o que dá. Sabe? E o terreno os favorecia, porque eles, né, os caras estavam ali comprimidos entre os guerreiros atenienses e o mar. E eles eram muitos e o espaço era pequeno. Quer dizer, na verdade, criou-se uma situação onde o fato da proporção ser de 5, acho que era de 5 ou 10 para cada, havia 5 ou 10 persas para cada um ateniense. Isso tornou-se uma vantagem, porque os caras não tinham espaço, eles não conseguiam manobrar, eles eram muito lentos até, e eles trabalhavam muito com a ideia de massa, né? Enquanto que os atenienses, a exemplo de Esparta, eram um povo treinado para a guerra, não tanto quanto os espartanos. E aí eles derrotam os. Conta a lenda, reza a história que Sócrates participou dessa batalha, né? Quer dizer assim, né? Então, é muito legal isso. Quer dizer assim, tivessem os atenienses perdido essa batalha, tivessem os atenienses recuado, tentado negociar, eles teriam sido destruídos. Então não haveria. Atenas que nós conhecemos, Atenas em que Sócrates brilhou, né? E depois foi eternizada por Platão, e que depois produziu Aristóteles, de certo modo, e que depois o macedônio Filipe é o pai, mas o Alexandre vai conquistar todo mundo e vai, de certo modo, abrir caminho para o Império Romano. Nada disso teria existido. Olha que loucura, para vocês verem o que é história, de certo modo. Quer dizer, como é que... tudo bem, as classes sociais, as forças históricas, a economia, mas foi a decisão de minuto ali, porque aquilo foi posto na ágora. Vamos para cima ou não vamos para cima? Vamos ou não vamos? Vamos fugir? Vamos fazer isso? Pô, eles tinham pedido ajuda a Esparta. Esparta não veio. Esparta não compareceu, sabe? E aí aquela coisa, o que nós vamos fazer? Não, vamos atacar. Quer dizer, que era a atitude mais temerária, mas venceu essa. Quer dizer assim, agora eu não me lembro exatamente quem é que propõe isso, né? E aí é essa ideia que vence. Então é a decisão, de certo modo, de um homem que é capaz de fazer com que uma ideia temerária incendeie ali a ágora, a assembleia, né? E vamos para a luta. E essa vitória é decisiva para a história humana. Para a nossa história, sobretudo, né? Enfim, né? Vocês vejam como é. Né? Como é que não é só esse negócio, e tal. A história é feita por homens e é feita por homens por decisões humanas que tem não é só uma questão de economia, etc., né? Como pretendem alguns. Não que isso não tenha sua importância, né? Então, quer dizer assim,
com o cruzamento dessa cultura, que inclusive Atenas vai, depois disso é que começa, né? Mas imediatamente depois dessa enorme vitória, que Atenas vai alcançar o seu brilho máximo, né? E que é o que eu disse, quer dizer, é essa Atenas que a gente considera praticamente o mundo grego. Os gregos são essa Atenas. Quer dizer, e aí nós somos um resultado dessa Atenas que vai gerar, né, o Império Romano, primeiro o Império Macedônio de Alexandre, que vai helenizar todo o mundo conhecido, e depois esse mundo será herdado pelos romanos, e é nesse mundo romano que o cristianismo vai encontrar espaço para emergir e frutificar, né? Então, na verdade, do casamento de dois povos, né, dois povos absolutamente singulares, absolutamente fora da curva, né, que são os atenienses, os democratas atenienses e os sacerdotes judaicos, né, judeus, né, porque uma das coisas que eu nunca esqueci foi ter lido alguém escreveu, né, ou vários já escreveram, mas eu nunca esqueci isso. O judeu é um povo de sacerdotes. Quer dizer, foi um povo que é singularíssima a história. Quer dizer, meu Deus do céu, a pessoa que não leu a Bíblia, seja ateu, seja o que for, não sabe metade de nada. Não adianta só ler os gregos, tem que ler a Bíblia inteira, o Novo, o Velho e o Novo Testamento, sabe? Até para entender, assim, quer dizer, assim, primeiro, quer dizer, é muito interessante o realismo. Não, tá, mas o Deus criou o mundo em 7 dias, mas a narrativa é realista. É uma narrativa realista, quase, quer dizer, por mais que a gente queira, não, aquilo é símbolo, aquilo é mito, aquilo não importa, mas a narrativa, aí depois, claro, vem, tudo, na verdade, é uma grande história, como a gente conhece a história, não é mito fantástico, etc, etc, etc. Não tem intervenções anedóticas de deuses, né? É uma, enfim. E o que são os judeus, de certo modo? Os judeus, quer dizer, é muito engraçado, quer dizer, porque o Antigo Testamento começa com Gênesis, né? Adão e Eva, etc. Caim, Abel, dilúvio, Noé. Aí, depois, é que Deus chega, olha para o cara, o Abraão está lá em Ur, não sei o quê. Abraão, vem cá. Vai lá para aquela terra de lá, não sei o quê, completa outro lugar, que era ali a Palestina, por aquela região. Vai para lá, que eu, em torno da sua descendência, vou criar um povo que vai me adorar. Quer dizer assim, então é um povo criado por Deus para adorá-lo. Quer dizer, então é um povo de sacerdotes. É isso que as pessoas estão dizendo. Quer dizer, é isso que dizem os historiadores, etc, etc. É muito interessante esse aspecto. Então você tem o político e o sacerdotal, né? E dois povos que, evidentemente, que, enfim, se você não é guerreiro, você está frito naquela época. Então, não vou nem acrescentar, mas os judeus, apesar de guerreiros, são essencialmente sacerdotais. E os gregos, os atenienses, apesar de guerreiros, são essencialmente políticos, intelectuais, né? Então, é muito interessante. Do casamento desses todos dois profundamente realistas e libertários, hein? Desse casamento desses dois povos improváveis, que sempre estiveram ali à margem de deixar de existir, né, como aconteceu com... Surgiu o cristianismo, né? O cristianismo. É daí que nasce o cristianismo, com a sua incrível novidade de que a matéria é boa, o corpo é bom. E o que isso projeta imediatamente? Uma sociedade horizontal. Os homens são iguais.
todos são filhos de Deus. Meu amigo, isso tem... Até hoje isso é inaceitável. Até dentro da igreja, isso às vezes, ao longo desse... Ou vocês pensam que a igreja é uma unidade, vivo dizendo assim. E não é só... Ela não só uma unidade, ela é uma... Enfim, ela é um caldeirão de ideias bem intencionadas e mal intencionadas, porque essa ideia, quer dizer assim, não pense que bastou ou alguém dizer, não, a matéria é boa, que legal, a matéria é boa. Não, a briga continuou, a briga que está aí até hoje. A sociedade continua vertical, ou não, sabe? O homem continua explorando o outro homem, ou não. Melhorou um pouquinho. O escravo que constrói pirâmides já aparece na foto, nós já sabemos quem é, não é? Que nem essa. A gente hoje, isso que me irrita. Pô, como é que eles construíram essas pirâmides? Deve ter sido tecnologia extraterrestre. Não, ô bobão. Foram escravos à vontade. E se faltava, nego ia lá buscar e botava para trabalhar o tempo todo. Assim você constrói qualquer coisa, meu filho. Mas hoje os escravos já falam. E muito por obra dos judeus, porque outra coisa que você vai ouvir aqui de mim que você nunca ouviu de ninguém, provavelmente. Acho que eu para mim, nunca ouvi de ninguém. Essa eu tirei da cartola mesmo. Então, como eu gosto de dizer, confiram. Né? O que é a saga de Moisés e do povo judeu saindo do Egito para a Terra Prometida do que a primeira e única narrativa de uma revolta bem-sucedida de escravos de toda a antiguidade. Você não tem na antiguidade, que eu saiba, nenhuma narrativa contando a coisa do ponto de vista dos escravos que se revoltam e se dão bem. Que isso é a saga de Moisés, porra. Né? São escravos que se revoltam. Onde você vê o ponto de vista do escravo na literatura antiga mesmo? Não tem, essa saga não tem. Sabe? A gente só conta a história dos faraós, não sei o quê, e parará. Sabe? Só se registra isso. Os caras não tinham voz. O cara perdia uma guerra, era capturado, virava escravo, acabou, não era mais nada, era um... Sabe? Era essencialmente isso que é contra isso, quer dizer, contra essa verticalização absurda que o cristianismo se coloca. Não diretamente como um ato político, mas como uma consequência da sua metafísica, da sua ontologia. Não faz sentido, se nós somos todos iguais, que uns se pretendam melhores do que os outros. Não faz sentido a gente construir uma sociedade baseada na escassez e na exploração se a gente vive num mundo de abundância. Né? E por aí vai, né? Por aí vai. Né? Então, quer dizer assim, essa ideia, ela, mesmo dentro da própria igreja, ela vai encontrar resistência. Desde o começo, são as tais heresias cristológicas, entre outras heresias, né? Ou entre outras revoltas. A própria igreja romana terá momentos em que ela vai esquecer. Esse Papa, por exemplo, o Papa Francisco, por exemplo, era exatamente contra isso que ele dizia assim, menos cúria, menos cafezinho com vescotes com as elites e mais, quer dizer, menos cúria e mais paróquia, entendeu? Vamos
Isso aqui é uma igreja para os pobres, entendeu? Que é o, enfim, né? Esse lado comunitário, fraterno, né? Até hoje me surpreende muito, eu digo que era tão engraçado, né? Porque se você pensa liberdade, igualdade e fraternidade, né? É um lema que eu acho que é cristão até a medula. Aí eu teria que estudar um pouco mais isso, mas o lema em si é absolutamente cristão. E a Revolução Francesa é absolutamente anticlerical. A gente ainda vive sob o ranço desse anticlericalismo até hoje, que é uma coisa que, convenhamos, hoje em dia já está um pouco, né, faisandé, como se diz em francês. Né? Faisandé já não... Já apodreceu essa vez. Aí aparece o nosso caro ministro Barroso dizendo que ele é um iluminista. Aí aparecem outros, o pessoal do clube do Carequinha, do Circo do Carequinha, gosta muito dessa. Somos iluministas. Meu amigo, que coisa mais antiga, sabe? É muito antigo. Mas é um anticlericalismo justificável, ainda mais que, assim, talvez na França, né? Sabe? Porque a igreja é uma instituição humana, cheia de altos e baixos, mas, quer dizer assim, e outra coisa, a gente fica muito focado na igreja como o Vaticano, a igreja romana, a igreja que ali, aquela instituição, o bispado de Roma, com as suas terras, quando tinha terras, com os seus papos guerreiros. Mas a igreja é também, e muito, e às vezes muito mais, os monastérios, os monges, os párocos das paróquias pequenas, aquele padre que fomenta a vida comunitária e tudo mais, sabe? Enfim. Então, essa novidade, é disso que eu quero falar, quer dizer assim, é disso que eu quero falar ao longo desses próximos dias. Eu estou ensaiando isso e não falo, mas vou chegar lá, vou falar, estou falando, estou começando a falar, sabe? Quer dizer, hoje é só meia-noite, estou meio cansado já, sabe? Primeiro eu gravei só para ver essa luz, estou achando engraçado, não gosto dessa coisa dessa luz que pisca, porque o fotômetro é automático, eu não sei deixar esse fotômetro congelado numa luz só, então se eu me mexo, ele também se ajusta aos meus movimentos, é muito ruim isso. Enfim, eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, assim, né? Talvez eu possa, já estou falando aqui há meia hora, 33 minutos, né? E cerquei, não falei, né? Quer dizer, falei dessa coisa da antiguidade, né? Mas é preciso que a gente coloque isso de uma maneira mais clara. Eu vou fazer isso amanhã, tá bom? Olha, não sei se esse vídeo será colocado no canal, né? Se chegar a ser colocado, se você chegou até o final, aquilo sempre que eu penso, chegou até o final, deixa um ok aí, dá um positivo lá no pé aí do vídeo, só para eu saber que essa, para mim, não adianta aqueles negócios de Google Analytics, aquilo, eu só acredito naquele, como diz o joinha, porque para mim é a melhor medida, sabe? Hoje mesmo eu estava comentando, cara, mas pô, então só 2 ou 3 pessoas, e, pô, você não acha muito, não? Eu acho espetacular quando 3 pessoas deixam um ok aqui, sinalizando para mim que chegaram até o final. Pô, eu estou falando sobre assuntos que não são do interesse de todo mundo. Estou falando de uma maneira digressiva, quer dizer assim, que eu vou para um lado, vou para o outro, vou para o lado, vou para o outro, sabe? E muito. Já tem 35 minutos. Pô, eu agradeço de todo o coração se você chegou até aqui, sabe? Queria muito conhecê-lo, deixa aqui também uma mensagem. Oi, Antônio, eu sou fulano, sou Beltrano. Assisti, achei muito engraçado, achei muito bom. Tará. Você tem umas ideias boas. Nem tudo presta, mas pelo menos a gente se diverte. É isso. Tá bom? Muito obrigado, boa noite.
e amanhã tem mais.